Brigas na extrema-direita. Olha, até agora tá tendo repercussão aí entre os fascistas da mini-infestação, eu ia chamar manifestação, mas não é money, né? Mini-infestação bolsonarista na Avenida Paulista. Por quê? Porque ficaram aí o domingo à noite e segunda-feira o dia inteiro tentando arranjar desculpas para o fracasso que foi. Porém, logo depois começaram as brigas. Primeiro começaram a culpar aí Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira pelo fracasso. Segundo aí alguns integrantes do PL ligados diretamente ao Bolsonaro, o fato de nem a esposa dele ter ido e do Nicolas Ferreira também ter faltado fez com que a manifestação fosse bem menor, porque a Michele Bolsonaro tem um alcance muito grande nas redes sociais. O alcance dela é similar ao alcance do Bolsonaro, principalmente quando ela é mais incisiva em algum post sobre política. Então, ela não ter aí comparecido, não ter aí feito um esforço mínimo para convocar as pessoas, foi daí bem mal visto por gente no PL. Muitos acreditam aí que a estratégia da Michele Bolsonaro é qual? Que é a mesma do Nicolas, tá? Eu já falo que é a mesmíssima do Nicolas. É qual? É deixar o Bolsonaro se ferrar e aí não fazer ataques ao STF, não tá ali naquele palanque em que muita gente estava pedindo intervenção estrangeira, estava pedindo aí intervenção no STF, fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal, junto com vários golpistas, gente que tentou o golpe de Estado, e aí não subir naquele palanque faz com que quando forem candidatos aí à presidência, o Nicolas mais na frente e a Michele agora, e o Nicolas aí tem uma trajetória política, infelizmente, aí de muitos anos, a não ser que peguem aí os crimes dele, e eles possam ficar aí abaixo do radar do STF, para que quando eles cheguem aí alçando voos maiores, o STF não veja ali como uma ameaça. Olha, se a Michele um dia for presidente, talvez ela dê um golpe. Olha, se o Nicolas um dia tiver mais importância na política, ele vai se unir aos golpistas 100%. Se ele chegar à presidência, pode demorar muitos anos, né, que ele não tem idade para isso, mas ele pode dar um golpe aí e acabar com a democracia. Então é isso aí a estratégia deles. Isso pegou mal. Pegou muito mal, porque apesar de alguns acharem que o Jair Bolsonaro ele não gosta, mas ele meio que dá aval para a estratégia da Michele, no caso do Nicolas não tem desculpa. O Bolsonaro, vamos lembrar, até se encontrou com o Nicolas na semana passada, o Nicolas falou que quer que o pai dele seja candidato ao Senado, você vê que esse pessoal aí é assim, pô, metendo a família inteira. A Carla Zambelli colocou o irmão, vai colocar a mãe agora, o Daniel Silveira também. Então todos eles fazem isso, porque eles aproveitam que eles têm muitos seguidores e vão colocando mais gente da confiança deles que defende a agenda deles, em vez de ter aqueles candidatos que fingem ser extrema-direita, mas na hora H fecham com o Lula ou coisa do tipo. Então eles vão ali se ampliando, e você não vê isso na esquerda. Os candidatos da esquerda que têm mais alcance, eles não vão colocando gente da sua confiança ali, aqui, ali, nada. A maioria aí dos candidatos da esquerda, eles vão ali, um apoia o outro, mas não fazem essa rede aí para aumentar a esquerda. Porque às vezes um parlamentar de esquerda que tem um alcance muito grande nas redes sociais consegue se eleger deputado ou deputada, mas consegue eleger um ou dois em outros estados. Gente que também vai ter alcance e fazer aí a briga nas redes sociais. A extrema-direita está aos poucos eliminando toda aquela direita que não sabe usar rede social. E na esquerda não tem isso. Pelo contrário, quando alguém que sabe usar rede social aparece, ou alguém mais jovem aparece, boa parte das lideranças dos caciques estão contra. Eles vêm como uma ameaça. Pô, talvez eu não me eleja por causa de fulano. É assim que vem. Tanto é que sabotaram minha candidatura aí 3 anos e meio atrás. É só ver. Já na extrema-direita, não. Eles deram muita grana pro Gustavo Geyer, que é youtuber, e foi candidato lá. Então essa é a estratégia. Só que no meio dessa estratégia, cada um tem os seus aliados próprios. E o Bolsonaro quer gente que seja aliado dele. E o Nicolas quer ter os aliados dele, Nicolas, que não são necessariamente fechados com o Bolsonaro. Eu dou um exemplo. Na eleição do ano passado, o Bolsonaro tinha algum acordo feito aí nos bastidores que ele precisava muito que o Ricardo Nunes fosse reeleito prefeito de São Paulo. E o Nicolas apoiou o Marçal. E chegou a fazer ali o M de Marçal numa manifestação ao lado do Bolsonaro. Ele fez ali escondidinho, mas obviamente escondidinho. Ele fez para a câmera do assessor dele, escondido. E viralizou, todo mundo ficou sabendo, e aí boa parte dos bolsonaristas votaram no Marçal. Quase que o Marçal ganha do Ricardo Nunes. Ele perdeu ali por 0,5%. Você vê que as coisas estão saindo do controle. Então já começou aí uma briga. Só que uma declaração do Malafaia
foi entendida aí como indireta a Michele Bolsonaro. E começou a causar alvoroço nas redes sociais. Vou te mostrar aqui o que disse Malafaia. Olha, o Malafaia, ele coloca aí direitos autorais nos sons das manifestações aí de todos os vídeos dele. Então eu alterei a voz aí no CapCut, exatamente para ele não pegar direitos autorais no vídeo, porque senão ele pega direitos autorais, dá strike no canal, o alcance do canal abaixa, e ele ainda rouba a monetização dos vídeos. É esse que faz o Malafaia, tá? Pois bem, então tá aqui com o áudio alterado a voz do Malafaia, mas você vai ver o que ele fala. O melhor é a carinha de bunda do Bolsonaro enquanto o Malafaia tá falando, tá? Essa é a melhor parte aqui do vídeo. Carinha de bunda dele. Mas, enfim, olha só. Muita gente entendeu isso como uma ofensa a Michele, tá? Vamos lá. Vou dizer pra vocês, e já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério, sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Olha, se o próprio Malafaia tá falando que na direita todo mundo é... essa palavra aí que ele usou, e vagabundos vendilhões, então quem sou eu para falar que não? Na hora de votar já sabe, né? Não votar na direita, só votar na esquerda, viu, população? Pois bem, o que acontece é que todo mundo entendeu isso aí, o que mais viralizou, como uma ofensa a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro virou notícia essa semana porque ela processou uma influenciadora que nem é assim, nem tem um alcance gigantesco e tal, mas falou ali que a Michele Bolsonaro é uma ex-prostituta. Vamos lembrar, esses boatos começaram quando... Já tinha esse boato sempre, mas tomou mais força quando a ex-esposa do Valdemar Costa Neto fez um vídeo no fim de 2022, quando o Bolsonaro estava tentando dar golpe de Estado, dizendo ali que a Michele tinha um caso com o Valdemar, depois que essa ex-esposa se separou do Valdemar, ele teve um caso com a Michele, insinuando ali algumas coisas sobre a Michele, e aí passaram a colocar alguns apelidos contra a Michele Bolsonaro. E esses apelidos passaram a ser usados também na extrema-direita. Aí os comentários no vídeo do Malafaia, só gente dando risada, falando pela primeira vez ele não mentiu, acertou dessa vez, divinamente inspirado, ilustrando perfeitamente o modelo daquela que não se pode chamar de ex. Aí a pessoa tá fazendo uma piada, dizendo, olha, chamar a Michele de ex-prostituta. Ex não, assim as piadas estão fazendo aí com a Michele Bolsonaro, depois dessa do Malafaia. Se você ligar isso aí, ao fato de que ela estava na imprensa, exatamente por isso, saiu em todos os veículos de imprensa, porque o advogado da Michele, assim como quando ele me ameaçou aí de processo, falou que eu ia pegar 6 anos de prisão aí por chamar a Michele de Micheque, ele processou aí essa influenciadora e aí logo depois ele ele deu a notícia aí para a imprensa inteira. E aí como o bolsonarismo e os advogados deles aí têm muito contato com muito jornalista canalha e muita jornalista canalha que quer, obviamente, divulgar a versão deles, eles colocam na imprensa inteira para todo mundo saber, se xingar a Michele disso vai levar processo. Para que as pessoas que pensem em fazer o mesmo falem, não vou mais xingar a Michele. Essa é a estratégia deles, tá? É intimidar. Aí saiu na imprensa inteira. Aí de repente, numa manifestação em que tá todo mundo incomodado com o fato da Michele não ir, o Malafaia fala que tem aí uma parte da direita que é isso aí. Aí pronto, é óbvio que a repercussão, os posts aí, algumas das publicações que mais viralizaram eram sobre esse xingamento do Malafaia à parte da direita. Eu peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos.